Glória a Deus. Pegue a tua Bíblia, abra em 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero ler com vocês do versículo 1 em diante. Nós vamos até o versículo 19. Diz assim a santa palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca do Senhor num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá, e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram a ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som da trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Até aqui, pode se assentar, nós já oramos. Que a palavra de Deus prospere nos nossos corações. Amém? O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, disse que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não há nenhum registro nas Escrituras que Deus fale isso dele. Mas o apóstolo Paulo, observando o que está escrito em Salmos, que Deus olhou para Davi, seu servo, vendo como Deus se relacionava com Davi, o apóstolo Paulo, então, por meio do Espírito Santo de Deus, ele faz essa declaração que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E não é difícil de nós entendermos isso. A grande maioria dos salmos
foram escritos pelo rei Davi, um adorador. E quando a gente vai lendo os Salmos, você vai vendo a intimidade de Davi, a facilidade que Davi tinha de falar com Deus e como ele se colocava diante de Deus, como ele rasgava o seu coração. Nos Salmos a gente vê o entusiasmo de Davi em falar com Deus. Nos Salmos a gente vê Davi nas suas confissões de pecado. Nos Salmos a gente vê Davi colocando os seus medos diante de Deus, a sua confiança diante de Deus. A gente vê Davi realmente abrindo o seu coração. E a gente vê que realmente ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Ele rasgava o seu coração diante de Deus. É gostoso de ver como Davi se relacionava com Deus. Se você deseja ter mais intimidade com Deus, eu te desafio a pegar os livros de Salmos e começar a ver e observar como Davi falava com Deus, e você procurasse fazer da mesma maneira, porque você vai ver que é realmente uma forma de rasgar, de estar na presença de Deus. Então Davi é esse homem que Deus escolheu. Desde moço, Deus o levantou para ser rei de Israel, rei de Judá. Teve todo um tempo de tratamento e Deus foi o abençoando, foi treinando Davi para ele chegar a ser o rei e o maior rei de Israel. Porém, ele tem aqui um momento que agora ele já está como rei, ele já foi provado em tudo aquilo que ele já tinha que ter sido provado, vai ainda cair em pecados aqui para frente, mas ele está aqui num momento bom da vida dele. Está no auge da vida dele. E ele vai fazer com que a arca de Deus, a arca que estava nas mãos dos filisteus, e que depois foi parar dentro do acampamento de Israel, essa arca que voltou para Israel, ela foi tocada, ela foi mexida, abriram a arca para ver o que tinha dentro. Mais de 80 pessoas morreram só porque abriram a arca e mexeram na arca e não podia ter mexido, porque desde o livro de Números, Deus deu a instrução de que ninguém podia tocar nas coisas que ele havia separado. Não era só a arca, mas tudo que Deus tinha separado não podia mexer. Aquilo que Deus havia dito, não mexa, era para não mexer. Porém, quando a arca chegou, foi tão entusiasmante o negócio que as pessoas foram mexer e muita gente morreu. Essa arca ficou dentro de Israel muito tempo. E quando Davi agora tem a sua cidadela, a cidade de Davi, ele resolve levar a arca para dentro da cidade de Davi, que é lá dentro de Jerusalém. E quando ele vai fazer esse transporte, ele tem essa decepção, essa situação difícil. Ele está todo feliz. Ele está o quê? Todo feliz, porque ele está transportando a arca. Está achando que está fazendo tudo o que Deus quer, do jeito que Deus quer. Está feliz, está ali alegre, porque, poxa, estou levando. A arca simbolizava o próprio Deus. A arca simbolizava o próprio Deus. Você tem que lembrar que a arca, só para você lembrar, eu não ia falar sobre isso, mas quando tinha o tabernáculo, imagina, o tabernáculo é desse tamanho, aqui é o Santo dos Santos. Aí tinha o altar do sacrifício, tinha a bacia de bronze, e aí a pessoa entrava. Quando ela entrava, tinha o incensário, os pães ázimos, e tinha também a Hanukiah, a menorá, com as 7 lâmpadas. E aí ele entrava dentro do Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos tinha a arca. Quando Deus manifestava a sua glória, chamada Shekinah, a Shekinah, ele descia sobre o Santo dos Santos, sobre a arca. Então a arca representava o próprio Deus. E Deus tinha dito, olha, vocês não toquem na arca. Agora Davi está todo contente, está transportando a arca, os bois tropeçam, Uzá vai segurar a arca, e agora Uzá morre. E eu queria hoje ministrar o seu coração, exatamente nesses versículos 7 e versículo 8. Vamos até eles, por favor? Eu queria que você olhasse comigo versículos 7 e 8. Quando Uzá toca na arca, no versículo 6, porque os bois tropeçam, ele morre. E diz assim o versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi,
porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. Essa palavra desgostou-se Davi, no original está dizendo irou, Davi ficou irado, porque ele viu aquele homem sendo morto por ter tentado segurar a arca. Não diz a Bíblia em nenhum lugar contra quem ele ficou irado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o vocábulo aqui está dizendo que quando Davi viu aquele homem caindo morto, ele ficou irado. O que pode ter acontecido com Davi? Porque quando diz que Deus irrompeu contra Uzá, não está escrito assim na sua Bíblia? Essa palavra irrompeu no original, no hebraico, quer dizer que Deus o rasgou, o arrebentou. Quando a mulher está para ter um neném, né, que ela está lá esperando o neném, tudo ali vai abrindo, né? Não é isso? Eu acho que não tem problema eu falar sobre isso, né? Tudo ali vai abrindo, né? E rompe, o bebê rompe para poder sair. Não é assim? Isso é o natural, né? A palavra de Deus diz que esta é a palavra que Deus usou no original. Deus rompeu, arrebentou com Uzá, porque ele tocou. E Davi ficou irado. Eu não sei, eu não sou doido aqui de falar que Davi ficou irado contra Deus, mas eu acredito que ele deve ter ficado irado pelo que aconteceu. E esse acontecimento pode ter sido mais ou menos um sentimento que eu já tive aqui na igreja. Nós temos aqui na igreja um bombeiro. E nós estávamos inaugurando a igreja. Esse bombeiro subiu numa escada para colocar o relógio ali que nós não temos mais. Eu não vou falar quem é, tá bom, gente? E ele colocou uma escada lá naquele lugar. E colocou um homem desse tamanho para segurar a escada. O Maninho. E o Maninho foi segurar a escada. E esse bombeiro, que eu não vou falar quem é, subiu nessa escada para colocar o relógio. E o que a escada fez? A escada desceu. Gente, quando a escada cai de árvore, essas coisas, é fratura exposta. As pessoas se arrebentam. Difícil você não ver alguém que se arrebente caindo de árvore com escada. E essa escada desceu retinha aqui nessa rampa, e o meu bombeiro amado, meu irmão, desceu junto. Graças a Deus não quebrou nada. Mas na hora que eu soube, que eu recebi a notícia, a primeira coisa que vem no coração da gente é uma ira. Não pelo que a pessoa fez, mas por que aquilo aconteceu. Então eu estou te falando de um sentimento que eu tive. Eu não fiquei com raiva do Hernani. Falei o nome dele. Não era para falar, Senhor. Tudo bem, Mário. Saiu sem querer, presbítero. Mas eu não fiquei com raiva dele. Eu não fiquei com raiva do Maninho. Mas eu fiquei com raiva da situação. Porque vocês imaginem, olha bem, isso aqui não é um lugar de adoração? É um lugar para salvar vidas? Você já imaginou se o Hernani tivesse perdido a vida dele ali? Como que esse lugar seria marcado para nós? Eu nem sei o que eu faria mais depois disso. Eu não sei. Então, a ira não era com relação a ele, porque eu sei que ele é um cara treinado, ele sabe, eu sei que ele sabe fazer. Mas a ira é porque isso aconteceu. Como isso aconteceu? Como que isso foi acontecer dentro da casa do Senhor? E eu fico imaginando, então, um pouquinho do coração de Davi, que com certeza o coração de Davi é muito melhor que o meu, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu fico imaginando o coração de Davi vendo um momento de alegria, um momento de adoração, Uzá tocando na arca e Deus o destruindo, porque a gente não sabe como que isso aconteceu. Mas ele caiu morto ali diante da arca. A situação foi tão catastrófica que Davi decidiu não tirar mais a arca dali. Ele falou assim, não mexa mais com a arca. Guarda ela aqui numa casa, guarda ela porque eu não quero tirar a arca daqui. E a palavra que Deus permitiu ser usada aqui no livro é que Davi ficou irado por aquela situação.
Eu queria que você meditasse um pouquinho, porque quem morreu aqui foi Uzá, amém? Tudo bem, pessoal? Quem morreu aqui foi Uzá, mas eu queria que você pensasse um pouquinho e refletisse sobre algo, porque as nossas decisões, ainda que possam ser boas, se elas forem fora da vontade de Deus, isso pode trazer danos, inclusive mortes. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, porque Uzá, ele não devia estar ali. E uma das coisas que Davi podia estar pensando, não sei, quando eu chegar no céu eu vou perguntar, é por que eu fiz isso? E por que ele morreu? Porque eu errei. Deixa eu te explicar por que ele errou. Não foi só porque ele tocou na arca. Ele não devia ter tocado. Mas em 1 Samuel capítulo 6, nós estamos em 2 Samuel capítulo 6. Em 1 Samuel capítulo 6, os filisteus roubaram a arca. E quando eles roubaram a arca, Deus começou a ferir os filisteus com tumores. No original, são úlceras. Em alguns lugares pensam que são hemorroidas. Seja o que for, é horrível. Qualquer coisa que tenha acontecido é horrível. E Deus feriu os filisteus com úlceras. E eles pegaram essa arca, olha só o que os filisteus fizeram. Pegaram um carro de bois, colocaram essa arca em cima do carro de boi, deram uns tapas nesse carro e falaram, vai embora. E os carros de boi foram levando essa arca sem ninguém tocar na arca. E a arca foi. E chegou para Israel. O que Davi fez? Davi fez segundo o que ele viu o inimigo fazendo, o ímpio fazendo. E ele achou que porque um fez, ele também poderia fazer, e que porque deu certo ali, também iria dar certo com ele. E ele agora pega os carros de boi e ele faz a mesma coisa. Só que Deus tinha dado uma ordem para Israel com relação à arca. A arca, ela tinha nela uns anéis, umas argolas, para se passar uns varões, para ela ser carregada pelo homem. A arca tinha que ser carregada pelos levitas, porque eram aqueles que faziam adoração. Olha só que coisa linda, como a Bíblia ela é perfeita. Os levitas, a tribo de sacerdotes, tinha que carregar a arca. Pedro diz que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E que nós carregamos quem dentro de nós? O próprio Deus. Amém? Nós carregamos Deus dentro de nós. Não é um boi. A arca não poderia ser transportada por um boi, porque aquilo simbolizava um dia a presença de Deus que um dia estaria dentro de nós. Só que Davi, olha só, Davi na boa intenção, com boas intenções, ele colocou, segundo aquilo que ele viu, segundo os padrões que ele viu que deu certo, ele colocou essa arca para ser transportada por bois. E agora um homem chamado Uzá morreu por causa disso. E o que Uzá tinha a ver com isso? Por que Uzá tinha que estar lá? Ele tocou na arca, ele não devia ter tocado. Sim, mas por que ele estava lá? Se tivesse sido feito da forma certa, Uzá não teria morrido. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer nos ensinar? Nós temos que entender que, ainda que eu tenha uma tremenda de uma boa vontade de fazer as coisas para Deus, se eu não entender os propósitos de Deus e os princípios e valores de Deus, vai dar errado, e isso pode gerar morte. Não estou falando só de morte física, que também, mas estou falando de morte espiritual. Eu estou falando de morte de perder filhos, né? Todo pai quando tem um filho, ele quer que esses filhos sejam abençoados. Todo pai. E quantos pais começam a ver os seus filhos sendo destruídos e eles não conseguem mais interferir naquilo? Porque princípios e valores foram rompidos, foram quebrados, destruídos. E outras pessoas vão se machucar nisso. Outras pessoas vão sofrer por causa disso. E não adianta a gente colocar a culpa em Deus, porque não é com boa vontade que a gente vai conquistar o coração de Deus. É por amor, é por obediência à sua palavra, é por quebrantamento que nós vamos conquistar o coração de Deus. Eu estava falando esses dias, né, no podcast, eu estava falando, Deus não tem
Deus ama todos indistintamente. Não existe forma de Deus nos amar mais ou menos. Deus nos ama e pronto. Amém? Deus te ama e pronto. Ele não ama mais você ou menos quem está do seu lado, ou mais quem está do seu lado e menos você. Deus ama. Porém, assim como dentro de uma família, a gente percebe que existe um certo valor dado a um filho do que a outro, porque os pais amam os mesmos filhos, amam todos os filhos da mesma maneira, mas às vezes os filhos são mais especiais, aquele é mais especial do que aquele outro. Isso acontece. Nas nossas famílias hoje a gente não percebe mais isso. Por quê? Porque a gente só tem um filho, 2 filhos. Né? Mas na época dos meus avós, você tinha 12, 13 filhos, 7 filhos, era muito fácil você perceber qual era o filho querido. Assim também, Deus não tem filhos que Ele ama mais do que outro, mas existem aqueles que inclinam o seu coração e que estão dispostos a fazer a sua vontade. Porque só querer agradar a Deus sem estar dentro da sua vontade, nós corremos um grande risco. Nós podemos fazer coisas que podem gerar morte. Se Deus nos ensina algumas coisas na sua palavra, eu preciso saber sobre isso. Eu preciso entender sobre isso. E é isso que eu quero caminhar nessa noite e orar com você. Porque o Espírito Santo ministrou muito meu coração hoje sobre isso. Né? Eu já venho com essa palavra. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Olha o tamanho desse livro. Deus nos deixou aqui tudo o que nós precisamos. Não falta nada do que a gente precisa para nós vivermos as nossas vidas, para resolvermos as questões das nossas vidas. Não falta nada. Fala para o teu irmão assim, ó, você precisa saber, fala para o teu irmão, você precisa saber qual a vontade de Deus para as questões da sua vida. Fala de novo para o teu irmão, você precisa saber qual a vontade de Deus para as questões da sua vida. Quais são as questões da sua vida hoje? Vamos lá, vamos colocar esse culto hoje, amém? Nós estamos na presença de Deus, eu pedi para que o Espírito Santo falasse com você. Quais são a sua questão hoje? Eu tenho as minhas aqui. Quais são as suas hoje? É uma conta? Quais são as suas questões? Como você vai dirigir a sua empresa? Quais são as suas questões hoje? Um conflito que você está tendo com um funcionário ou com o teu chefe? Não, com o teu marido ou com o teu filho? Quais são as suas questões hoje? Você precisa saber como resolver isso. E você precisa saber como resolver isso da forma como Deus estabeleceu. Gente, você já ouviu um ditado, que não é versículo bíblico, tá bom? Mas você já ouviu falar que no inferno, o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, não é verdade? Falam isso, né? É um jargão tão errado que o inferno nem foi inaugurado ainda, mas vai ter muita gente com boas intenções lá, isso é uma verdade. Não adianta você ter boas intenções para a situação que o teu casamento está vivendo. Não adianta você querer ter boas intenções ou você querer levar segundo os teus pais fizeram, para você educar os seus filhos. Não adianta você ter boas intenções. Isso pode gerar morte. Você pode estar levando alguém, você pode estar ensinando o teu filho, educando o teu filho, a tocar na arca lá na frente. E você vai falar, puxa, mas por que eu fui levar meu filho nesse caminho? Por que eu fui caminhar com o meu casamento nessa direção? Por que eu fui fazer com a minha empresa dessa forma? Então, o Espírito de Deus quer que nós entendamos para esse momento que eu preciso saber qual a vontade de Deus para as questões da minha vida. Cada questão que eu tenho na minha vida, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Ele é jovem, não é casado, está sendo tentado, está sendo levado a ser uma pessoa viciada em masturbação ou em pornografia. Como que eu devo resolver isso? Como Deus quer que eu resolva isso? Porque não adianta ficar buscando suas fórmulas. Existe a maneira como Deus vai tratar isso. Como Deus resolve isso? Como é que Deus resolve uma pessoa que está vivendo um adultério constante? Não porque está dormindo com uma mulher, mas porque só pensa em mulher. Como é que eu resolvo isso? Porque se eu não resolver essas questões, isso vai gerar morte. Porque tem coisas que eu posso gerar morte em mim, como tem coisas que eu posso estar fazendo que vai gerar morte nos outros, como foi com Davi e Uzá. Então eu preciso fazer essas perguntas. Eu preciso olhar e falar, o que está acontecendo com essa situação
E como é que Deus quer que eu resolva essa situação? E aí, meu irmão, aí você tem a palavra de Deus para te ensinar. Aí você tem a palavra de Deus para te mostrar as direções. Escute, olhe por favor o versículo 12. Olha o versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Davi então pegou a arca e foi transportar ela agora de outra maneira. Mas abençoou o Senhor, fale comigo, abençoou o Senhor. Você sabe o que é abençoar? Abençoar, nós vemos na Bíblia pouquíssimas vezes. Eu vou falar agora errado, vocês me perdoem, são coisas que eu já estudei há muito tempo atrás, então eu posso errar. Mas pouquíssimas vezes, 5, 6, 7, 10 vezes, vai. Em toda a Bíblia você vai ver aquela frase assim, que Deus te abençoe. São pouquíssimas vezes que você vai ver isso. Agora você vai ver muitas vezes a palavra bênção relacionada a uma declaração. Então, disse Deus, haja luz, e abençoou Deus aquele dia. Mas como é que Deus abençoou aquele dia? Que a luz seja boa, que a luz se separe das trevas. Sempre uma declaração está ligada à bênção. Não é simplesmente, Deus te abençoe. A declaração, Deus, quando Noé desceu da arca, a palavra de Deus diz assim, e Deus abençoou Noé. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. A bênção de Araão, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, sempre a bênção, ela vem por meio de declarações que se firmem sobre as nossas vidas. Isso é a bênção de Deus. Esta é a bênção de Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que você ama, é um Deus abençoador. Alguém pode falar glória a Deus? Meu Deus, pensei que estava sozinho aqui. O Deus que nós amamos e servimos é um Deus abençoador. Ele é um Deus que nos abençoa. Eu quero que você pense o seguinte, olhe para o versículo 12 novamente. O que Deus podia ter falado? Não, vocês não fizeram do jeito que eu quis, acabou, não tem mais nada. Não vou mais, não dou mais. Não é assim, vocês erraram. Não tem. Por que vocês fizeram errado? Não, Deus olha e espera. A arca simplesmente parou lá. Eles não tiraram a arca de lá. 3 meses a arca ficou ali. E Deus abençoou a vida deles. Ao ponto de chegarem para Davi e falar assim, olha, o Deus que nós servimos é um Deus abençoador. Ele está abençoando a casa dele, está abençoando a casa de Obed-edom, está fazendo tudo lá. Eu não sei qual que é o nível dessa bênção, mas estava acontecendo de forma visível, eles estavam enxergando a bênção. O Deus que nós servimos é um Deus abençoador. Porém, essas bênçãos, elas se estabelecem por meio daquilo que Ele já estabeleceu de princípios. Então, você precisa buscar entender quais são esses princípios. O que é que Deus quer? Porque tem muita gente largando o casamento, olhando para o mundo. E olhando para o mundo e falando assim, essa mulher não me faz feliz e eu tenho que ser feliz. Bom, vamos lá, eu não tenho tempo de tratar isso. Vai para o congresso de casal que você vai escutar isso lá. Mas quem disse que você tem que casar para ser feliz, meu irmão? Quem é que disse isso? Você tem que casar para fazer a outra pessoa feliz. Você está entendendo? E se você casa para fazer a outra pessoa feliz, a outra pessoa vai fazer o quê? Você feliz. Então, você está dando, porque o amor é dar. O amor tudo sofre, tudo espera. O amor não procura seus próprios inconvenientes, seus desejos. O amor não se exaspera, o amor não arde em ciúmes. O amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor é dar. Mas talvez você esteja nesse relacionamento de que, eu vou casar porque isso já não é aliança, isso é um contrato. Contrato é, você me faz feliz, se você não me fizer feliz, eu quebro esse contrato com você. E agora acabou a nossa amizade. Não te dou o dedinho e vou embora. Acabou, separa. Separou. Aí vai casar de novo. E vai casar de novo. E vai casar de novo. E vai casar de novo. Sabe por quê? Porque não é assim.
E vai matando um monte de gente pelo caminho. Filhos, herança. Assim também é o cuidar dos filhos. Assim é o cuidar da nossa vida, das nossas emoções, da nossa saúde mental. Irmãos, eu vou falar. O que tem de crente procurando psicólogo, vai ler a Bíblia, meu irmão. Para quê? Existem situações que você precisa, sim, de um psiquiatra, de um psicólogo, precisa de uma terapia. Sim, eu não discordo disso. Mas é muita gente procurando homens para falar na sua cabeça, sendo que você tem que ler a Bíblia. Freud não explica. Só confunde. Deixa os caras doidos. Você precisa de Deus. Nós precisamos saber, para os nossos conflitos hoje, os conflitos modernos, as nossas causas hoje. Amanhã você tem uma coisa para resolver, eu tenho uma coisa para resolver. Nós temos situações para viver. Temos sonhos, temos prazeres, temos coisas para viver. Esse ano nós temos planos. Tudo isso tem que ser traçado diante de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus diante das coisas que eu tenho planejado. Porque senão eu vou fazendo segundo os meus costumes. Não vou consultando Deus. Eu vou agindo segundo aquilo que eu já vi dar certo. Colocar a arca naquele carro de boi, deu certo. Vou fazer igual. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus tem falado muito ao meu coração que nós precisamos entender que Ele é um Deus que é abençoador, mas essas bênçãos, elas estão condicionadas ao que Ele falou na sua palavra. As bênçãos de Deus não estão condicionadas ao que eu faço segundo a minha vontade, mas o que eu faço segundo a vontade dEle. Não é segundo a minha vontade, não é segundo a minha bondade, mas é segundo a sua palavra. E eu preciso procurar entender o que é isso, eu preciso estudar, eu preciso querer aprender, eu preciso desejar isso. Eu me lembro que quando eu me converti, irmãos, quando eu me converti, eu já contei para vocês muitas vezes, eu não sabia nada de Deus, nada. Eu vim de um lar católico, eu vim de um lar espírita, eu vim de uma confusão. Eu fui para o seminário depois de 8 meses, já contei aqui. No seminário falaram para mim assim, abre no livro de Gênesis. Eu comecei, Gênesis? Nossa, mas tem muito livro aqui, né? Como que eu vou decorar isso aqui? Gênesis, onde está Gênesis? E eu olhei e falei assim, peraí. Aí eu comecei a ver as pessoas conversando na igreja, e eu falei, não sei disso, não conheço isso, não entendo isso. Pergunta para a Adriana, minha esposa, antes de eu casar, eu já tinha ido pelo menos uns 6, 7 cursos de casais. E depois que eu casei, eu vi que eu não sabia nada ainda. Fiz uns 7, 8 cursos de casais, com o Ojeda, o pastor Ojeda que faleceu, foi uns 3. Mas eu procurei saber qual que é a vontade de Deus para as coisas que eu vou viver. Tem muito... Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Estou te falando por meio de revelação do Espírito, amém? A Bíblia diz que nos últimos tempos a igreja vai se apostatar da fé. Sabe o que é apostasia? Apostasia é o desvio de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quem está lá fora já está apostata, já é um apóstata. Amém? Apostasia é o desvio de fora para dentro. De dentro para fora, perdão. É daqui para lá. Existe uma força centrífuga e existe uma força centrípeta. A força centrífuga é aquela que roda e você vai para dentro. A centrípeta é aquela que joga para fora. A igreja está nessa força centrípeta, está sendo jogada para fora. As pessoas não lêem mais a Bíblia. Você sabia disso? Fala para o teu irmão, graças a Deus que não é você, né? Fala para o teu irmão, graças a Deus. Não é, fala para o teu irmão, não é com a gente, porque aqui, lembra, nós já estamos até ganhando asa, nós estamos virando um anjo aqui dentro, não é verdade? Falta pouco, já está saindo asa na gente. Mas eu sei se você sabe, mas as pessoas não lêem mais a Bíblia. Não é a gente, mas não leem. Não estudam mais nada. Só ficam no Google. Só olha o Google. Parece que o Google sabe tudo. E agora com inteligência artificial, o mundo está sendo preparado. Irmãos, acredite, a igreja está sendo preparada para essa apostasia. E sabe como que a igreja vai se apostatar?
ela não vai saber os caminhos, ela não saberá os caminhos, ela não vai conseguir discernir a mão direita da esquerda. E é o que está acontecendo hoje. Pessoas estão passando por lutas no casamento, lutas na empresa, lutas emocionais, e não estão sabendo resolver isso. E estão resolvendo da forma errada, destruindo filhos, destruindo família, destruindo negócios. E aí o teu pai sofre junto, a tua mãe sofre junto, teus irmãos sofrem junto, vai envolvendo todos os usás da vida, num negócio que nós não podíamos ter errado. Agora, você talvez hoje você fale assim, eu não sei muitas coisas. Então, você tem o dever de saber. Você tem que buscar saber. Porque se você não quiser saber, agora a responsabilidade toda é sua. Paulo diz que o fato de nós não conhecermos a lei não nos inocenta da lei. Agora, se eu não sei uma coisa, cabe a mim procurar saber. Então, já que eu sei que esse mundo está sendo preparado para que a igreja seja ignorante, eu preciso estudar. Entra no seminário, faça um ITR. Tem um curso, um congresso, entre no congresso, vá para pergunte para a gente primeiro, amém? Porque tem muita gente em coisa que não presta aí, eu fico olhando e falando, só está jogando dinheiro fora. Né? Pergunte para você investir na sua vida e para que você seja abençoado. Mas invista. Você precisa saber quais são os valores que Deus tem para certas coisas, para que você seja abençoado, porque o nosso Deus é um Deus que abençoa. Fala para o teu irmão, nosso Deus é um Deus que abençoa. Amém? Mas eu quero que você ainda olhe, por favor, o versículo 13. Olha o versículo 13. Versículo 13 diz assim, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros. Quando o quê? Quando o quê? Não era mais um carro de boi agora? Não, quem que estava levando a arca? Olha, isso aqui ainda está na primeira coisa que eu estou falando. Davi ficou 3 meses com a arca lá. Você sabe, imagina o que Davi foi fazer. O que vocês acham que Davi foi fazer? Foi estudar. O que aconteceu que morreu? Por que ele morreu? Ele foi estudar. E agora que ele tem a oportunidade de tirar a arca de lá de novo, o que ele fez? Fala para o teu irmão, ele fez o certo. Agora ele pegou os homens para carregar. Amém? Amém? Agora os homens carregavam a arca. Cada 6 passos, cantando e adorando, eles paravam e faziam um sacrifício. Eles sacrificavam. Adoravam a Deus por meio de um sacrifício. Então agora eles estão fazendo aquilo que Deus havia falado. E aqui vem a segunda coisa que eu preciso colocar na minha vida. Porque Deus é um Deus que Ele quer abençoar os meus propósitos, Ele quer abençoar o meu dia a dia, Ele quer abençoar a minha vida. Mas eu preciso entender que tudo que Deus fez tem valor, tem um propósito. Se Deus falou para levar a arca na mão e não por meio de um animal, é porque Deus já sabia que aquela arca representava Ele e que um dia o Espírito Santo estaria em nós. Amém? Vocês concordam comigo? Deus já sabia disso? Deus sabe como é que um casamento pode ser abençoado. Deus sabe como uma empresa pode ser abençoada. Ou vocês acham que a inteligência artificial é maior que Deus? Eu não sei se vocês sabem, mas o maior jogador de xadrez do mundo foi jogar xadrez com a inteligência artificial. Alguém viu isso? O maior jogador de xadrez do mundo, coloca depois no Google. Você vê, o maior jogador de xadrez do mundo foi jogar com um robô com inteligência artificial. Ele desmontou o robô. Porque a inteligência artificial ali é que ela recebeu de alguém. E ele era o melhor. Então ele desmontou o robô. Vocês acham que Deus vai perder para essas coisas? Quando Deus diz,
que o casamento tem que ser levado dessa maneira, acredite, ele sabe o que ele está fazendo. Eu preciso me sujeitar a isso. Vamos pensar aqui em Davi, tá bom? Se Davi tivesse olhado para a arca lá e tivesse falado assim, não deu certo, Deus está abençoando Obed-edom, deixa lá e eu vou viver minha vida. Tudo bem, não teria acontecido nada. Ele ia morrer e depois o filho dele, Salomão, ou os outros reis iriam trazer a arca de volta. Isso iria acontecer, porque o propósito de Deus se estabelece na nossa vida ou fora da nossa vida, ele vai fazer. Mas olha o que Davi entendeu. Davi falou assim, eu tenho uma oportunidade para mudar isso. Você está pegando o que o Espírito Santo está falando com você? Existem oportunidades para mudar as coisas. Existe um momento para mudar as coisas. Existe um momento que o Espírito Santo fala com você para mudar as coisas. Davi esperou 3 meses. Nós muitas vezes perguntamos para Deus aqui no culto, Senhor, como que eu faço diante dessa situação? Aí eu chego em casa, já quero uma resposta. E no outro dia já tomo decisão. Não é assim? É assim, porque nós estamos vivendo num mundo acelerado. Nós estamos vivendo num mundo descartável. Antigamente você tinha aquelas canetas de pena que você enchia e usava. Eu tive uma dessa há pouco tempo. Agora não, é tudo descartável, você joga tudo fora. Amizades você joga fora, relacionamento você joga fora, casamento você joga fora, tudo você joga fora. Tudo é muito rápido. Davi esperou 3 meses e quando ele viu que a coisa mudou, ele já tinha estudado como ele ia agora agir com aquela arca. Ele se veste com uma estola sacerdotal, porque ele sabia que era só os levitas que podiam fazer aquilo. Ele coloca a arca para ser carregada por pessoas, porque era o que Deus mandou fazer. E agora ele foi bem sucedido. Deixa eu te falar uma coisa para poder orar com você. Deus é um Deus abençoador, Ele quer te abençoar. Mas você precisa investigar o que Deus quer para cada área da sua vida. E olhar na palavra. Hoje, Deus falou muito comigo sobre isso. Nós precisamos olhar para a palavra. Eu preciso saber, diante das questões que envolvem minha vida, o que é que Deus tem para mim. Porque Ele é um Deus abençoador e porque Ele é um Deus de propósito. Tudo que Ele estabeleceu, Ele tem o melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Eu preciso olhar para aquilo que Deus tem para mim. E eu quero encerrar dizendo para você, se mova, meu irmão. Se mova. Não fique parado. Invista na sua vida. Compre um livro. Leia a Bíblia. Faça perguntas. Quantos de vocês têm perguntas? Porque se você estiver vivo, você tem perguntas. Quantos de vocês têm perguntas? Vocês não perguntam para ninguém, não fala com ninguém. Está na igreja há 10 anos e tem coisa que você ainda não sabe, porque você não perguntou para ninguém. Você sabe que na pedagogia se ensina que uma criança, quando ela trava num determinado momento, ali se você fala para ela, isso não te interessa, isso aí não é para você, você bloqueou aquilo na criança, você muitas vezes você impede a criança de aprender outras coisas, você sabia disso? Isso também acontece com a gente. Você fica sem respostas, outras coisas não andam na sua vida. Aí você não faz um discipulado, você não vai num congresso, você não vai para um congresso de casais, você não faz nada. E está esperando Deus falar com você. Você quer que Deus fale com você? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Abre a sua Bíblia, comece a ler agora, você vai ouvir. Pode começar a ler, você vai escutar a voz de Deus. Leia em voz alta, você vai escutar mais ainda a voz dele. Se você não estiver ouvindo, comece a ler gritando, você vai ouvir mais ainda. Igreja, o recado que o Espírito Santo tem para nós é muito simples. Eu quero interferir no seu dia. O recado do Espírito Santo para nós é, eu quero interferir nessa demanda que você tem para a sua vida, nessas questões, eu quero interferir. Procure saber a vontade dele nessas questões. Ele vai te falar. Procure ler a palavra, procure conhecer. O Senhor vai te ensinar. Não tenha pressa. Eu não tenho problema. Eu fiz
7, 8 cursos de casamento antes de casar, e quando eu casei tive problema ainda no meu casamento. Eu não sabia como era uma vida de casado. Nunca bati na Adriana. Nunca pensei em separar. Matar umas 4, 5 vezes, mas separar nunca. Não, o palhaço Paulinho que fala isso, né? Ele fala assim, nunca pensei em me separar, mas matar eu já pensei umas 10 vezes. Mas eu casei fazendo tudo isso e ainda tive problema no meu casamento. Eu não sabia lidar com o casamento. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Espero que você tenha ouvido algo do Espírito para você. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você, porque agora nós vamos orar por você. Nós queremos te abençoar. Lembra, a bênção, existe, algumas vezes na Bíblia, aparece assim, que Deus te abençoe. Eu acho que foi Mordecai para Esther, quando a rainha ia fazer alguma coisa, eu acho que ele fala para Esther, que Deus te abençoe. Mas a maioria das vezes, da bênção, ela está atrelada a uma palavra lançada sobre nós. Nós queremos que essas palavras cheguem sobre você. Amém? Então, nós vamos orar hoje de uma maneira diferente. Eu queria chamar aqui para frente os pastores. Você fica sentado ainda, não fique em pé. Pastores, líderes, venham para frente, por favor. Nós vamos orar agora por você de uma maneira diferente, tá? Eu quero nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre você. Então, se você precisa de algo nessa sua vida, né, nessa questão de demandas, né, como o Senhor colocou o tema da ministração desta noite, né, as questões da vida e Deus é o tema desta noite, ou seja, essas questões da sua vida que você precisa de uma resposta, todas as questões da tua vida que você precisa de uma resposta, nós queremos te abençoar para que Deus te mostre direções. Então, como é que nós vamos orar aqui? Liderança, como é que nós vamos orar? Todo mundo consegue me ouvir? Porque às vezes o som aqui embaixo não é bom. A igreja vai vir para frente e depois a gente ora também por nós, tá bom? Porque nós temos as nossas demandas. A igreja vai vir para frente e vamos lá. A Cíntia vai vir para frente e vai falar, eu quero casar. Que ela quer mesmo. Então ela vai falar, casamento. Você vai abençoar o casamento. Ela não é casada, então você não vai abençoar o casamento porque ela não é casada. Mas ela vai falar, eu quero casar. Eu estou dando um exemplo dela, porque ela é líder, eu posso usar o exemplo dela. Então ela vai falar, eu quero casar. Então quem for orar, vai liberar a palavra, Senhor, abençoa as condições para que ela possa casar. Abre as portas, traz a pessoa e assim vai orar. Se você chegar aqui na frente e falar casamento, a pessoa vai orar por você, vai abençoar o teu casamento. E qual que vai ser a sua função? Deus é um Deus de bênção, amém? Deus é um Deus que abençoa, não é? Qual que é a tua parte agora? Já que você está abençoado, porque Deus tem a bênção para o casamento, tem a bênção para a empresa. Aí você vai agora procurar entender como é que você vai resolver isso, segundo os princípios e valores de Deus. O que eu faço para que isso mude? Oração, guerra espiritual, cura interior, souzo, seja lá o que for que o Senhor for mostrando, você vai crescer e vai aprender. Amém? Você pode chegar aqui na frente e pode falar assim, minha demanda é que eu estou magoado com uma pessoa. Eu tenho uma mágoa. Então, Senhor, nós abençoamos agora para que ele não tenha mais nenhuma raiz de amargura, isso saia da vida dele e ele seja uma vida limpa, para pensar no melhor, porque pessoas magoadas, pessoas amarguradas, elas não conseguem pensar em coisas maiores, elas só ficam pensando naquilo que a denigre, que a machucou. Então precisa ser curada. Amém? Então agora eu queria convidar todos a ficarem em pé, e se você precisar vir para frente, eu vou orar e você vai vindo para frente. Amém? Mas antes de você se mover, pensa no que você precisa na sua demanda. Se é que você precisa, pensa. Vou pedir a bênção sobre o quê? Amém? O dia de amanhã vai chegar. E o Senhor tem a revelação para você de como agir diante do dia de amanhã. Conforme eu for orando, se você quiser vir para frente, você venha para frente, tá bom?
Senhor Deus, nós queremos que este momento, o Teu Espírito Santo toque nas vidas dos Teus filhos. E a nossa boca seja a Tua boca. E nós possamos abençoar a Tua igreja agora. Porque o Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é um Deus que fez todas as coisas com um propósito. E muitas vezes, Senhor, nós tentamos ser felizes fora desse propósito. E acabamos nos matando, acabamos matando sonhos, acabamos matando, Senhor, várias situações na nossa vida, por causa da nossa falta de sensatez. Senhor, nós queremos voltar, ó Deus. Nós queremos, como Davi, ter uma direção Tua para fazermos a Tua vontade e nós recebermos a Tua bênção sobre a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que nós precisamos. Não se esqueça que quando você vier para frente, você tem que falar a palavra para o pastor, para o líder, tá bom? Você tem que falar uma palavra para ele, para que a gente possa te abençoar nessa palavra. Abençoa, Senhor, a nossa direção agora, a palavra que estamos liberando, em nome de Jesus. Abençoa as direções que os Teus filhos têm. Abençoa, Senhor, os seus casamentos, abençoa o seu interior. Senhor, eu quero clamar pela nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo por esta igreja, pela igreja que o Senhor nos deu. Senhor, leva-nos como filhos a amarmos a Tua palavra, a buscarmos, ó Deus, descobrir a Tua vontade por meio da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra sobre as nossas vidas. Tira, Senhor, toda a situação que nos prende. Senhor, essa condição das pessoas sentirem sono quando estão lendo a Tua palavra, quando elas estão orando, quando elas estão envolvidas com o que é santo, tudo aquilo que vem, Senhor, anular a mente, que vem desligar os pensamentos, Senhor, arranca isso das nossas vidas, para que nós possamos ter prazer diante do Senhor, para que, como Davi, nós possamos esperar o tempo certo e recebermos do Senhor a Tua bênção, porque o Senhor é um Deus que abençoa. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, abençoa os casamentos que estão aqui, abençoa os filhos, abençoa os pais que estão aqui, abençoa os filhos, abençoa as famílias que estão aqui, abençoa os filhos, Senhor, porque nós geramos filhos para que sejam bênção, nós geramos filhos para que eles glorifiquem o Teu nome, nós geramos filhos para que eles sejam felizes. Senhor, ajuda-nos a vermos os nossos filhos, a nossa geração sendo abençoada. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti, a dependermos de Ti, a jejuarmos, a orarmos, a fazermos aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra, para podermos ser abençoados naquilo que nós fazemos. Traz a Tua bênção sobre nós, Senhor. Traz a Tua bênção sobre a nossa casa. Traz a Tua bênção sobre o nosso corpo. Traz, ó Deus, uma saúde mental saudável para a Tua igreja, Senhor. Traz, ó Deus, uma mente saudável. O Senhor disse na Tua palavra que nós temos a mente de Cristo. O Senhor disse na Tua palavra em João que nós receberíamos todos da unção. E que por meio da unção o Senhor nos ensinaria todas as coisas por meio da Tua palavra. Senhor, tira as nossas vidas dessa condição de ficarmos dependendo das pessoas. Nós queremos depender de Ti, nós queremos aprender de Ti, nós queremos crescer segundo o Senhor tem para nós, o propósito para as nossas vidas, para que através do nosso crescimento, todos que estão à nossa volta, Senhor, como árvores frutíferas, que nós possamos ser como árvores frutíferas, ó Deus, plantadas junto às correntes das águas, como diz o Salmo 1, por confiarmos no Senhor, possamos ter sombra, possamos ter frutos, possamos ser bênçãos para as pessoas que estão à nossa volta. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a Tua igreja nessa caminhada, abençoa a nossa vida, Senhor. Não permita com que nós nos desviemos, ó Deus, da verdade. Não permita, Senhor, com que nós fiquemos confiantes no nosso próprio eu. Abençoa-nos, Senhor, abençoa
Abençoa, eu peço a tua bênção sobre todos que estão aqui, sobre os que vieram para frente e por esses que não vão vir para frente. Abençoa as suas vidas, abençoa as suas casas, abençoa seus corações, abençoa, Senhor, abençoa-nos, abençoa-nos, e que nós possamos desejar, Senhor, como crianças, desejar, Senhor, como crianças, ó Deus, o leite, o verdadeiro alimento, que nos faça crescer, que nos faça amadurecer, que nos faça, Deus, sermos homens e mulheres de Deus. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os empresários que estão aqui, abençoa os empresários nas suas necessidades, nas direções que eles precisam. Ó Deus, que a tua palavra possa se expandir diante dos olhos dos teus filhos, e eles recebam revelações daquilo que eles precisam para as suas vidas, para os seus negócios. Abençoa, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa aquele que trabalha para ter uma vida diferente, longe de dívidas, longe, Senhor, dos padrões desse mundo. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos com a tua palavra, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está em pé, ore ao Senhor, fale para Deus: Senhor, eu recebo a tua palavra. Fale você com Deus, tenha você sua intimidade com Deus agora, como Davi. Fale para Deus: Senhor, eu recebo a tua palavra, eu quero nas questões da minha vida. Fale para Deus: eu quero nas questões da minha vida, eu quero saber a tua vontade, Senhor. Talvez você possa falar para Deus, né? Estou cansado de fazer a minha vontade, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Nas situações do meu casamento, nas situações da minha vida, mostra-me, Senhor, a tua vontade. Revela-me, Senhor, revela-me, Senhor. Espírito de Deus, recebe as nossas orações nessa noite, recebe as nossas orações, Espírito Santo. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, Senhor. Abre os céus diante da tua igreja, Senhor. Abre os céus diante desses meus irmãos, da minha vida, para que nós possamos, ó Deus, ver a tua vontade, sentir, entender a tua vontade. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, e nós ouvimos a tua voz, sentimos a tua presença, e a honra e a glória seja dada somente a ti, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, leva-nos com a tua paz, Senhor, leva-nos com a tua graça. Meu irmão, eu te abençoo, declarando que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, o poder de Deus te envolva, e que Ele abra os teus olhos para todas as demandas da tua vida, para todas as questões da sua vida, que o Senhor se revele em cada uma delas, que o Senhor seja o teu parceiro, que você sinta Deus do teu lado, em cada decisão, e que você possa experimentar o amor dEle, que você possa experimentar da bênção dEle, e dos propósitos que Ele tem para você, e que a Jesus, que está sentado no trono, ao nosso Deus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém, Senhor. Deus te abençoe, aplauda o Senhor Jesus, aleluias, Deus te abençoe, até domingo em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, amém?